Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Paleoblog, seu canal sobre paleontologia e o mundo pré-histórico. E no vídeo de hoje eu vou estar respondendo algumas perguntas que vocês me enviaram, logo após a vinheta. Então, pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar respondendo algumas perguntas que vocês mandaram para mim pelo YouTube e pelo Instagram, tá? Então, algumas semanas atrás, né, já tô devendo esse vídeo há algum tempo. Algumas semanas atrás eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram e fiz uma publicação aqui na aba comunidade do YouTube, né, do nosso canal. Então vocês podiam enviar as perguntas de vocês sobre paleontologia, sobre o mundo pré-histórico, e eu prometi que ia responder elas em vídeo, então estou aqui, né? Essa não é a minha primeira tentativa de gravar esse vídeo, tá? Eu já tinha gravado esse vídeo uma vez, mas quando eu fui ver o vídeo, né, a gravação durante ali a edição, eu vi que o vídeo estava horroroso, sabe? Tipo, a imagem, o áudio. Então eu decidi regravar, então é a segunda vez que eu estou gravando esse vídeo aqui. E, pois bem, eu vou tentar responder todas as perguntas que me enviaram, tanto lá no Instagram quanto aqui no YouTube, tá? Mas eu não vou conseguir fazer num vídeo só, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Então eu decidi que eu vou fazer em dois vídeos diferentes, tá? Então eu separei as questões, as perguntas, tá? E nesse vídeo eu vou responder apenas algumas delas. Caso você tenha mandado a sua pergunta e eu não respondi ela ainda, né? Não respondi ela nesse vídeo, não se preocupe que provavelmente ela vai aparecer aí num segundo vídeo, beleza? Então, para a primeira pergunta que eu separei aqui hoje, do Gato Triston, mandou aqui no YouTube: o Parasaurolophus poderia correr a quantos quilômetros por hora? Então, eu não encontrei nenhum trabalho falando especificamente da velocidade do Parasaurolophus em uma corrida, mas eu encontrei um trabalho de 2009 que calcula a velocidade de corrida de outro hadrossaurídeo, que é o Edmontosaurus annectens. Esse trabalho foi feito por Sellers e colaboradores e eles utilizaram dados de fisiologia, de biomecânica e de anatomia do Edmontossauro para tentar estipular aí qual a velocidade que ele teria durante uma corrida. Os resultados que eles encontraram foi que, galopando sobre as quatro patas, o Edmontossauro seria capaz de atingir velocidades de até 16 metros por segundo ou 57 quilômetros por hora. Enquanto correndo ali sobre as duas patas, né, de forma bípede, o Edmontossauro seria capaz de alcançar aí 14 metros por segundo ou 50 quilômetros por hora numa corrida. Considerando que o Edmontossauro era um pouco maior e mais pesado que o Parasaurolophus, é possível que o Parasaurolophus fosse um pouco mais rápido, já que ele era mais leve, né? Ele era um pouquinho menor e um pouquinho mais leve. Então, consequentemente, seria um tanto mais ágil, talvez, né? Então, a velocidade dele poderia ficar aí, possivelmente, por volta dos 50 quilômetros por hora também, né? Mas, considerando que essa pesquisa é de 2009 e de lá até aqui a gente já descobriu muita coisa nova sobre esses animais, é difícil saber o quanto acurada continua essa pesquisa, tá? Talvez novas pesquisas sejam necessárias nessa área, porque a gente já sabe muita coisa nova sobre esses animais, né? Então alguma coisa tenha mudado. Mas, como base, temos aí essa pesquisa de 2009, que pode colocar aí o Parasaurolophus por volta de uns 50 km por hora, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Certo? Pergunta do Gu, também aqui no YouTube: sobre o Anquilossauro magniventes, tem algum conhecimento da força máxima de uma rabada? Não necessariamente a força máxima e também não necessariamente do Anquilossauros em si, mas sobre outros anquilossaurídeos. Ok, Gu, o negócio é o seguinte: assim como na pergunta anterior sobre a velocidade do Parasaurolophus, eu não encontrei nenhuma pesquisa que falasse da força da rabada do Ankylosaurus mesmo, né? Do Ankylosaurus magniventris, que é o anquilossauro que a gente conhece, o gênero, espécie Anquilossauro, tá? Mas eu encontrei uma pesquisa também de 2009 que fala sobre a força da rabada de dois outros anquilossaurídeos, que é o Diplossaurus e o Euplocephalus, tá? Que são dois anquilossaurídeos também ali da América do Norte do período Cretáceo. Essa pesquisa foi conduzida por Victoria Arbor, tá?
E nessa pesquisa dela, ela encontrou que o Diplodocus ele seria capaz de dar uma rabada com uma força entre 797 e 1127 newtons, que não seria capaz de quebrar ou perfurar ossos. Já o Euplocéfalos, que é um anquilossauro maior, ele conseguiria dar uma rabada com força entre 7.281 e 14.360 newtons, né? Sendo capaz de muito facilmente quebrar ossos com o golpe da sua clava na cauda, né? A autora, né, a Victoria, ela também observou, graças a essa pesquisa, que a força da rabada de um anquilossauro depende muito do tamanho da clava que ele tinha na ponta da cauda. Então, anquilossauros que tinham clavas menores na ponta da cauda, como por exemplo o próprio Diplodocus, eles tinham uma força de impacto menor. Já anquilossaurídeos que tinham clavas maiores, como é o caso do Euplocéfalos, e muito provavelmente do anquilossauro, que é o maior dos anquilossaurídeos, tá? Eles eram capazes de gerar grande força de impacto graças às suas clavas maiores. Mas, de novo, isso aqui é um estudo também mais antigo, é de 2009, então podem ter algumas coisas desatualizadas. Então a gente tem que olhar para esses estudos com um pouco de cuidado. Mas ainda assim é um estudo bastante interessante e deve servir de base para outras pesquisas no futuro. Então o anquilossauro muito provavelmente deveria conseguir sim esmigalhar os ossos de qualquer predador ou outro animal que convivesse ali com ele em Hell Creek, na América do Norte, né? Fernando Mendonça Gonçalves pergunta: é possível que dinossauros do registro fóssil da Argentina, como Giganotossauros, Carnotauros e Argentinossauros, entre outros, né, possam ter existido em território brasileiro, apesar de não terem sido encontradas evidências? Sim, Fernando, é certamente bem possível, tá? Não é só porque esses animais não foram descobertos aqui em território brasileiro que quer dizer que eles não existiram nesses lugares, tá? A gente tem que lembrar que a fossilização é um processo raro que depende de circunstâncias muito específicas para ocorrer. Ela não ocorre com todos os fósseis, ela não ocorre com todos os organismos que morrem, elas ocorrem em ambientes muito específicos, em circunstâncias muito específicas, não é em todo tipo de ambiente que ela vai acontecer, tá? Mas é sim possível que esses animais tivessem vindo explorar território brasileiro. A não ser que na época que esses animais viveram tivesse algum grande obstáculo geográfico aqui separando a Argentina e o Brasil, como sei lá, uma cadeia de montanhas, um deserto muito extenso, um mar interior, alguma coisa assim, que eu acredito que não tivesse. Eu não sei muito sobre a geografia da América do Sul nessa época, mas eu acredito que não tivesse, né? Se não tivesse algum acidente geográfico muito severo como esse, muito provavelmente dinossauros da Argentina e de outros países sul-americanos conseguiriam passar tranquilamente aqui para o território brasileiro, né? Lembrando que aí as fronteiras só existem por conveniência humana, né? Só que por algum motivo eles não deixaram fósseis ou a gente só não os encontrou ainda, né? Mas eu pessoalmente acredito que seja muito possível que eles estiveram passeando por aqui. Porque a gente tem que lembrar que muitos animais têm aí um alcance geográfico muito extenso, né? Vamos lembrar, por exemplo, que o puma, também chamado aí de onça parda, né, ou sussuarana, que é o puma concolor, o nome da espécie, é um animal que ocorre aqui nas Américas, desde o Canadá, lá em cima no norte, até o extremo sul da Argentina. Então, ele tem uma distribuição geográfica gigantesca, ele existe em praticamente todo o continente americano. A gente tem que lembrar que, por exemplo, os elefantes africanos, eles existem em praticamente todos os países da África subsaariana. Nossa, que palavra difícil de dizer, mas enfim. Até alguns milhares de anos atrás, existiam leões da África até a Ásia, até a Europa, né? Então, assim, alguns animais podem ter distribuições geográficas muito extensas. Então, não é difícil imaginar que dinossauros da Argentina, como argentinossauros, carnotauros e toda essa galera aí, tivessem sim visitado o território brasileiro alguma vez ou outra, e o contrário também, né? Alguns dinossauros brasileiros terem passado aqui do Brasil para a Argentina e outros países, e outros territórios que se tornariam países da América do Sul. Só que assim, a gente não tem como dizer com certeza porque a gente não tem os fósseis, né? E sem os fósseis a gente não pode dar certeza de nada. Mas
pessoalmente, é bastante possível. Não vejo por que não poderia acontecer. Tung Jill pergunta: quantas espécies de espinossauros existiram? Já havia algum debate sobre Oxalaia e Sigilmasaurus serem espinossauros, mas também já vi considerarem espinossauros marrocanos para diferenciar do Spinosaurus aegypti. Tá, então, Tung Jill, oficialmente nós só temos uma espécie de espinossauro, que é Spinosaurus aegypticus, tá? Existe sim um debate na academia científica se o Oxalaia ou Sigilmasaurus seriam representantes do gênero Spinosaurus ou da espécie Spinosaurus aegypticus, tá? Lembrando aí que o Oxalaia é do Brasil e o Sigilmasaurus foi descoberto ali no Marrocos, né? E por que se acha isso? Porque esses animais viveram praticamente no mesmo tempo, né, no mesmo período de tempo, só em locais diferentes, e eles tinham provavelmente uma aparência muito parecida. Uma aparência muito parecida. Vocês entenderam, tá? Só que qual que é o problema com essas ideias? Primeiro, o registro fóssil de Oxalaia e de Sigilmasaurus é um registro fóssil muito escasso. Por exemplo, o Oxalaia, a gente tem apenas um cacareco de osso de Oxalaia, que é a ponta do focinho, tá? E do Sigilmasauro a gente só tem algumas vértebras cervicais. Então é um registro fóssil bem fragmentado, bem pequeno, né? Mas de acordo aí com algumas pesquisas, como de Smith e colaboradores, uma pesquisa de 2020, eles encontraram que o Sigilmasaurus provavelmente era sim um Spinosaurus mesmo, tá? Ele era do gênero Spinosaurus, talvez até fosse de outra espécie, né, como Spinosaurus marrocanos, mas provavelmente era do gênero Spinosaurus mesmo. Só que com o Oxalaia a coisa muda um pouco de figura. Apesar de normalmente ele ser reconstruído aí como uma aparência semelhante a de um espinossauro, tá? Algumas pesquisas recentes, feitas principalmente por brasileiros, têm encontrado esse animal como mais próximo evolutivamente de espinosaurídeos brasileiros, né, como o Irritator e o Angaturama, e do que os espinosaurídeos africanos, como o Spinosaurus ou o Sigilmasaurus, né, se ele fosse válido, certo? Além disso, existem algumas diferenças anatômicas aí nesse cacareco de osso que a gente tem do Oxalaia, que é diferente dos seus respectivos análogos ali no fóssil de espinossauros do norte da África, tá? Uma dessas diferenças, por exemplo, é a diferença no alvéolo dos dentes, tá? O alvéolo, para quem não sabe, é onde o dente se encaixa na mandíbula, né? No osso da mandíbula, onde o dente se encaixa ali, e existem algumas diferenças, por exemplo, entre os alvéolos dentários aí do Spinosaurus e do Oxalaia. Para alguns pesquisadores, como o Ibrahim, eles consideram que essas diferenças ósseas, né, elas são diferenças individuais, então é a diferença de um indivíduo para o outro. Eles seriam a mesma espécie ou o mesmo gênero, e seria só uma diferença de um indivíduo para o outro, né? Diferenças ósseas de um espinossauro para outro espinossauro. Já outros autores, como Terras e colaboradores, discordam e dizem que essas diferenças ósseas que o fóssil do Oxalaia apresenta são sinais, são evidências de que esses animais são táxons diferentes de dinossauros. Pessoalmente, né, sinceramente, né, pessoalmente eu concordo mais com essa última opção. Eu concordo com os pesquisadores como Terras, que acreditam que o Oxalaia e o espinossauro sejam um gênero separado, sejam espécies separadas, tá? Então, fica aí essa questão. Só que a gente só vai saber com certeza mesmo encontrando novos fósseis no futuro. Tanto novos fósseis de Oxalaia, como novos fósseis de espinossauros, que nós também não temos muito aí para se comparar, tá? Então, precisamos de mais descobertas aí antes de bater o martelo em qualquer coisa. Vitor Evaristo pergunta: o Argentinosaurus, o Dreadnoughtus e o Patagotitan poderiam ser o mesmo animal? Abraços, o canal é muito bom. Então, Victor, primeiramente, muito obrigado, né? Um abraço para você também, tá? E, assim, dificilmente eles são o mesmo animal. Na verdade, eu digo que assim, é praticamente impossível que eles sejam o mesmo animal. Por quê?
Duas questões. Primeiro, diferença do local onde foram encontrados e diferença na temporalidade deles, no tempo que eles viveram, tá? Os 3 fósseis são da Argentina, mas eles foram descobertos em formações diferentes, em formações geológicas diferentes. E cada formação geológica dessas data de uma época diferente. Por exemplo, o argentinossauro, ele foi descoberto nas rochas da formação Ruicu, que data aí de 96 a 92 milhões de anos atrás, tá? Já os fósseis de Dreadnoughtus foram achados em rochas da formação Cerro Fortaleza e datam de 76 a 70 milhões de anos atrás. Então, aí, quase uns 20 milhões de anos de diferença, né? E no caso, o Dreadnoughtus seria o mais recente desses 3 animais, né? Já os fósseis de Patagotitan, eles são os mais antigos dos 3, tá? Datando aí de 101 milhões de anos atrás, e foram desenterrados na formação Cerro Barcino. Então, por essa diferença temporal e também um pouquinho geográfica, né, muito provavelmente esses animais não são a mesma espécie, não são nem o mesmo gênero, tá? O Patagotitan e o Argentinossauro são os que estão temporalmente mais próximos, assim, mas ainda é uma diferença de quase 10 milhões de anos. Já a diferença do Argentinossauros para o Dreadnoughtus é quase 20 milhões de anos, sabe? Então, assim, não faz sentido eles serem as mesmas criaturas. Provavelmente eles são criaturas completamente diferentes. Claro, às vezes podem ter erros na datação de uma formação geológica, né? Às vezes ela não foi bem datada, às vezes está equivocado, né? Ela pode ser mais antiga ou mais recente do que as pesquisas indicam, mas esse não parece ser o caso aí de nenhuma dessas formações onde esses 3 gigantes argentinos foram descobertos, tá? Provavelmente a Argentina só era um criadouro muito bizarro de saurópodes gigantes, tá? Mas eles não estão relacionados nesse sentido. Felipe Umeso pergunta por que o Macrauchenia perdeu a tromba, tá? Então, para quem não sabe, o Macrauchenia, tá? Ele foi um mamífero semelhante a uma lhama, um camelídeo, né? Mas na verdade não pertencia ao grupo dos camelídeos, tá? Ele era um outro tipo de ungulado que viveu aqui na América do Sul até uns 10 mil anos atrás, tá? Antes de ser extinto no final da última era do gelo. E durante muito tempo, esse animal ele foi reconstruído como tendo uma pequena tromba na ponta do focinho, como se fosse uma anta, por exemplo, né? Uma mistura de lhama e anta, por exemplo, né? E isso se dá porque o crânio do Macrauchenia tem uma abertura nasal bem grande, tá? Então, os pesquisadores da época que descreveram ele pensaram, opa, esse bicho aqui talvez tivesse uma tromba porque tem essa abertura nasal enorme, né? Só que desde 2018, né, tinham saído algumas pesquisas que comparavam a cavidade nasal do Macrauchenia e de outras espécies de mamíferos extintos com crânios de mamíferos atuais, tá? E eles perceberam que a abertura nasal no crânio do Macrauchenia ela era diferente do que a gente esperaria encontrar, como por exemplo numa anta, que tem aquela pequena tromba, né? Essa abertura nasal era muito mais semelhante com a abertura nasal que a gente vê nos crânios de alces, por exemplo. Os alces, eles têm um narigão bem desenvolvido também, eles têm um nariz bem grande, né? E aparentemente, de acordo com essa pesquisa de 2018, o nariz da Macrauchenia deveria ser muito mais parecido com esse nariz do alce do que com a tromba da anta. Porém, existe uma controvérsia, porque assim, existem pinturas rupestres datadas daqui da América do Sul, né, datadas de 12 mil anos atrás, tá? E em uma dessas pinturas rupestres da América do Sul, foi representado um animal que se parece muito com a representação antiga do Macrauchenia, tá? Então é um animal que parece muito uma lhama, uma alpaca, alguma coisa assim, mas que tem uma tromba na cara, tá? Então assim, apesar dessa pesquisa de 2018 dizer que ele provavelmente tinha uma cavidade nasal, um nariz mais semelhante ao dos alces, existe essa pintura de um possível Macrauchenia que tem uma tromba. Tá? Então, assim, o Macrauchenia tinha tromba ou não tinha? Difícil saber, tá? Só que assim, a gente tem que levar em conta que às vezes pinturas rupestres podem estar erradas, né? Pode ser algum exagero do artista, pode ser alguma deformidade que aconteceu com o tempo, pode ser uma liberdade artística de quem estava pintando, tá? Pode ser
pode representar outra coisa completamente diferente que a gente não tem como saber agora, né? Talvez seja um animal que a gente não conheça, talvez eles tentaram representar outro animal que a gente ainda não notou. Então, assim, pode ser que essa pintura de 12 mil anos, que representaria uma Araucária, talvez não seja uma Araucária no fim das contas, talvez seja outra coisa completamente diferente. Por isso, por esse motivo, vários paleoartistas de 2018 para cá têm optado por representar uma Araucária como tendo um narigão de alce, ao invés daquela tromba de anta que supostamente ele teria, tá? E eu acho que a gente deveria ficar com a opção da pesquisa, antes de assumir que aquele desenho rupestre seja mesmo uma Araucária, né? Acho que a gente deveria ficar mais com a hipótese da pesquisa mesmo, tá? Que é um pouquinho mais segura para a gente afirmar. Mas eu esperaria, de fato, que a Araucária realmente tivesse uma trombinha, porque assim, eu já falei isso algumas vezes, mas essa é a minha maior decepção da história da paleontologia, foi retirar a tromba das Araucárias, né, porque eu achava a coisa mais irada do mundo, né, eu fiquei extremamente decepcionado, mas a esperança, né, vai saber se era ou não. Talvez novas pesquisas sejam necessárias, talvez alguém tenha que pegar aí os crânios de Araucária de novo e reavaliar, e talvez descubra alguma coisa nova, né? Ou confirme a hipótese de que, na verdade, ela só tinha um narigão mesmo e não era uma tromba no fim das contas, tá? Vamos torcer. Miguel Dias pergunta, a ideia das aves do terror matarem presas grandes com bicadas ainda é correta hoje em dia? Então, Miguel, a partir de toda a leitura que eu fiz, a principal arma das aves do terror, no geral, seriam suas pernas, tá? Então, as aves do terror, no geral, elas tinham pernas muito fortes, com garras bem grandes, tá? Então, elas provavelmente matavam suas presas através de chutes, tá? Então, elas provavelmente chutavam suas presas, né? Davam chutes fortes ali com as suas garras dos pés e matavam suas presas com impacto. Os bicos das aves do terror, eles não resistiam muito à pressão lateral, tá? Então, lateralmente, eles eram muito frágeis. Então, por exemplo, a ave do terror não conseguiria pegar uma presa, né? Segurar uma presa com a mandíbula e a presa ficar se debatendo de um lado para o outro, porque isso poderia danificar o bico das aves do terror. Elas tinham um bico muito maciço, mas ele não resistia à pressão desse movimento lateral muito brusco, né? Então, ela poderia se machucar muito fácil. Mas o bico dela conseguiria sim, ela resistia muito mais pressão quando ele estava bicando, né? O movimento de bicar. Então a pressão da ponta do bico, né, para trás aqui, ele conseguiria resistir muito mais. Então, elas tinham pescoços muito fortes também. Então, provavelmente elas conseguiriam bicar suas presas, né, para causar algum dano. Mas a principal arma, a mais efetiva, seriam sim as suas patas, tá? Elas provavelmente matavam as presas delas no chute, como por exemplo as aves, os pássaros secretários fazem hoje em dia para matar cobras, por exemplo. Usariam suas patas como primeira arma, né? Mas elas poderiam dar bicadas bem fortes também. Elas só não conseguiriam agarrar uma presa, segurar uma presa, chacoalhar uma presa. Isso aí poderia machucar elas bastante, tá certo? Sarcossucos pergunta, é possível que alguns dos saurópodes poderiam lutar utilizando o pescoço como arma? Sim, Sarcossucos, é possível. Para a maioria dos saurópodes, porém, provavelmente não, tá? Os pescoços deles ainda eram coisas delicadas. Lá no nosso segundo episódio do nosso podcast Conversa Passada, que a gente fez sobre a primeira temporada do Prehistoric Planet, a Camila Bandeira, que é uma paleontóloga brasileira que trabalha principalmente com saurópodes, ela comenta nesse vídeo que saurópodes como os titanossauros provavelmente não conseguiriam usar o pescoço como arma, né, para ficar se batendo, porque os ossos deles seriam um pouco mais frágeis nessa região, então ficar batendo poderia machucar eles desnecessariamente, né? Mas ela também comenta que animais como o apatossauro e o brontossauros, eles tinham vértebras cervicais, né, vértebras do pescoço muito mais robustas. Tá? E essas vértebras muito mais robustas, né, de acordo com alguns pesquisadores, poderiam sim ser utilizadas como armas, né? Eles poderiam utilizar os pescoços deles para se bater um no outro, né, de forma semelhante ao que girafas fazem hoje em dia, né? Quem já viu dois machos de girafas brigando, seja pessoalmente, seja em vídeo, né?
e viu que eles brigam batendo o pescoço, e é uma briga bem brutal mesmo assim, tá? Então, como o apatossauro e o brontossauro tinham essas vértebras cervicais bem mais robustas, eles provavelmente conseguiriam utilizar esses pescoços, né, para combate. Já outros saurópodes de outros grupos, eles tinham pescoços mais delicados, então provavelmente eles não utilizariam. Eles deveriam utilizar outras estratégias de luta, né? Talvez empurrões, talvez ali chicotada da cauda, coisa desse tipo, tá? Mas bater pescoço provavelmente eles não faziam. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero ter conseguido sanar aí algumas das dúvidas de vocês, tá? Como eu expliquei lá no início do vídeo, né? Eu não respondi todas as questões. Eu quero responder todas as questões, mas eu vou dividir esse vídeo, né? Eu vou fazer 2 vídeos respondendo perguntas, porque assim esse vídeo aqui não fica muito longo, não me dá tanto trabalho na edição e fica melhor para vocês assistirem assim. Então, se a sua pergunta que você me mandou não foi lida nesse vídeo, não se preocupa que provavelmente no próximo vídeo ela vai também ser lida e respondida aqui, tá? Então não precisa se preocupar, fiquem de olho. E no futuro, galera, você aí que está assistindo esse vídeo, não se esqueça de seguir o canal aqui e seguir o Paleoblog no Instagram também, que volta e meia eu vou lá nos stories do Instagram e vou soltar uma caixinha de perguntas para vocês enviarem suas questões sobre paleontologia e o mundo pré-histórico. Tá? Então acompanhe a gente aqui no canal, né? Se inscreva no canal, ative o sininho se possível, tá? Porque o canal ele tem andado meio parado nas últimas semanas, né? Nos últimos meses, né? A frequência dos vídeos tem diminuído e com isso o YouTube ele tem entregado poucos vídeos mesmo para as pessoas que já são inscritas. Então ativem os sininhos para ter certeza que vão receber nossas publicações, nossos vídeos, etc, tá? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, comentar aí o que vocês acharam dessas questões, me corrigirem se eu tiver errado alguma coisa, né? Às vezes a gente erra também. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, seus conhecidos, seus inimigos, com todo mundo que você conhece, tá? E se você gosta do meu trabalho de divulgação científica aqui no YouTube, considere contribuir com qualquer valor através da nossa chave Pix, paleoblogbr@gmail.com. Tá? Esse dinheiro ele será utilizado para manter aqui esse canal, né? Manter esse projeto de divulgação científica e, quem sabe, expandir ele no futuro. Tá? Qualquer valor já ajuda demais. Então, muito obrigado pela atenção e até um próximo vídeo.